Legal. Agora vamos falar um pouco sobre funções. Ah, qual é a sintaxe para criar funções em linguagem C? Eu preciso definir o tipo de retorno, que pode ser qualquer tipo, e se não houver retorno, precisa ser void, certo? Ou seja, sempre você está passando um tipo. Você precisa falar o nome da função e os parâmetros separados por vírgula. E aqui você pode colocar o corpo da função, certo? Então, por exemplo, função full function. Tenho três parâmetros, int a, int b, int c. E aqui eu estou retornando um int e estou usando o return a mais b vezes c. É apenas um cálculo para mostrar como eu posso utilizar esses parâmetros. E aí tem uma observação bastante pertinente, que é o seguinte: os parâmetros eles são passados sempre por valor. Não existe passagem por referência em linguagem C, certo? Ou seja, isso significa o quê? Se eu fizer a chamada dessa função e passar esses três parâmetros, eles não serão atualizados. Qualquer alteração que eu faça nessas três variáveis não se refletirá nas variáveis que foram passadas para a função durante a chamada dela. Porém, você pode até utilizar uma passagem por referência. A passagem por referência em C, ela seria você passar um ponteiro e alterar o valor que está sendo apontado dentro da função. Por exemplo, eu tenho um full function que não retorna nada, ele é um void, e ele recebe um ponteiro de A, um ponteiro de B e um int C. Nesse caso, na hora que eu chamar o full function, aqui eu estou passando novamente o endereço, assim como eu fiz com o scanf no nosso exemplo anterior. Então eu passo o endereço de D, o endereço de E e o F aqui. E o que ele vai fazer? Com o endereço em mãos, ele vai alterar o valor que está sendo apontado. E aí, quando eu imprimir, ele terá os valores alterados após a execução da função. Ok? Vamos ver como isso funciona na prática. Então, eu tenho aqui meu void function. E aí eu vou fazer o valor que o A aponta é igual a C vezes 10 e o valor que B aponta é igual a C mais 10. Um cálculo qualquer, certo? Vou criar duas variáveis aqui, int A, aliás, só para deixar bem claro que ele não está atualizando o A e o B, vou usar nomes diferentes. Int D, int Q, fazer a chamada para o meu full function, endereço de D, endereço de E aqui eu vou passar 20 como C. Certo? Lembrando que toda vez que eu pedir um ponteiro, não tem como eu passar um endereço de um número fixo. Não existe, por exemplo, um endereço de 20. Certo? Eu preciso ter o endereço de uma variável, então o endereço de E. Outra coisa, as funções elas sempre precisam estar acima de onde elas são chamadas. Então, por exemplo, se eu pegar essa função e colocar aqui, esse cara simplesmente não vai encontrar. Então, o mínimo que eu... Aliás, vamos confirmar se é isso mesmo. Deixa eu terminar a minha função aqui. D igual a %D. Então, como vocês podem ver, eu tive um erro de compilação. Ele diz que o full function não foi definido e ele está assumindo como um int, o que é uma coisa ruim. Ele não deve assumir nada. Essa full function realmente não existe, certo? Ou seja, todas as funções elas precisam estar declaradas acima de onde elas são chamadas, a não ser que vocês criem um header, que é só o header ele é só a declaração da função. A definição da função estaria aqui, certo? Se eu fizer isso, ele vai compilar normalmente. Então, build solution,
compilou sem nenhum problema. Ok? Inclusive, pessoal, antes de eu continuar com o conceito de passagem por referência, apenas uma explicação um pouco melhor sobre isso. É daqui que saem os arquivos de header. Ok? Eu posso, por exemplo, jogar essa declaração num arquivo .h e jogar essa função em outro arquivo .c. Com isso, eu começo a modularizar bem o meu programa, certo? Mas vamos voltar para o nosso exemplo mais simples. Onde eu tenho minha função aqui em cima. Vou executar. Percebam que D e E possuem lixo de memória. Isso não é importante, pois D e E são variáveis que já estão alocadas sem nenhum problema. Aqui eu vou usar o F11 para entrar no function, certo? Entrei. Nesse momento eu tenho as variáveis A e B. São dois ponteiros, certo? E eles estão apontando, nós já sabemos, para D e E, respectivamente. Então, o endereço que A aponta vai ser igual a C vezes 10, ou seja, 20 vezes 10, que é 200. E o endereço que B aponta vai ser igual a C vezes 10, mais 10, que é 20, 30. Legal. Sai da minha full function. E agora sim, nós temos que o valor de D é 200 e E é 30. Certo? Se eu imprimir, eu tenho aqui E é 200 e E. Ops, é aqui eu usei o formato errado. Eu devia ter usado %D. E aqui eu vejo que D é 200 e E é 30. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com funções. Apenas para mencionar, eu tenho a passagem é sempre por valor. Se eu quiser algo parecido com passagem por referências, eu preciso passar os ponteiros e alterar os valores apontados dentro da função. Certo, pessoal? No fundo, é isso que o scanf faz. Voltando para o scanf, pois você está passando o endereço e ele está alterando o valor que está sendo apontado por ele ao obter da entrada padrão e armazenar esse valor nesse local. Certo, pessoal? Então,